Capítulo 108. Esses táxis coreanos são muito pequenos. Eles são exatamente do mesmo tamanho dos táxis nos Estados Unidos, Thomas. É mesmo? Bem, acho que eu precisaria ter andado em um para saber. Thomas André acomodou seu corpo enorme no banco de trás do táxi e conversou com sua secretária, Laura, que estava sentada na frente. Então, quanto falta para o hotel? Ele perguntou. É bem mais longe. Você queria o melhor hotel do país, lembra? Não percebi que seria tão longe. O taxista, ouvindo a conversa deles, começou a suar frio silenciosamente. Eu poderia morrer de um ataque cardíaco. Eu não deveria ter pegado eles. Ele nunca poderia imaginar que seu passageiro estrangeiro era o infame Thomas André. Não era exagero dizer que se o velho esticasse os membros um pouco mais, a carroceria do táxi se amassaria como um pedaço de papel. Ugh, isso é um saco. Talvez devêssemos ter esperado um pouco mais e comprado um carro maior. Eck. De onde veio todo esse tráfego? Mais rápido! Mais rápido! Toda vez que André se mexia no banco de trás, o taxista sentia como se sua alma estivesse prestes a deixar seu corpo. Laura. Apertado no banco de trás, os olhos de Thomas de repente ficaram sérios. Ele abordou o tópico principal, a razão pela qual ele tinha voado até aquele país distante. Você descobriu a localização atual de Sung Surro? Ainda estamos fazendo perguntas, mas não deve demorar muito. Desde o momento em que entrou no táxi, Laura estava ocupada em seu tablet, trabalhando nas tarefas que André lhe dera. Com olhos azuis frios, ela rapidamente examinou as informações enviadas por seus funcionários nos Estados Unidos. Na Coreia do Sul, é relativamente fácil obter as informações de contato de um caçador. Há um ditado em coreano que diz que o país é tão pequeno, tudo é tão perto que se você tropeçasse e caísse, você bateria o nariz em qualquer coisa que estivesse procurando. Perto o suficiente para atingir seu nariz, hein? Essa é uma expressão interessante. Não era exagero. Para caçadores com habilidades físicas superiores, especialmente aqueles como Thomas André, uma curta corrida em um país pequeno como a Coreia poderia levá-lo a qualquer cidade em pouco tempo. A propósito, Thomas. Você tem certeza de que Sung Surro é o da profecia? Tenho certeza. A velha senhora pode ser antiga, mas não é senil. Não estou duvidando dela. Mas essa profecia parece muito mais específica do que as anteriores, você não concorda? E, isso é verdade. Talvez ela esteja melhorando conforme envelhece. Cartomantes parecem mais místicos quanto mais velhos ficam, certo? Thomas riu ao se lembrar do rosto de Norma Selner, a vidente que o havia enviado para cá. Embora estejamos envelhecendo lado a lado, aquela velha senhora é realmente outra coisa. Ela estava quase à beira da morte, mas despertou e conseguiu prolongar sua vida. É realmente uma sorte. Você quase perdeu seu único amigo. Não somos amigas, Laura. Infelizmente, esta é uma relação estritamente comercial. Apesar da resposta firme dela, Thomas apenas riu alegremente. Enquanto a secretária rolava pelo mar de informações na tela do tablet, seus olhos pararam de repente em um certo ponto. Encontrei ele. Sung Surro. Oh, você fez? Quem exatamente é esse garoto? Bem, se essa informação estiver correta. Os olhos de Thomas brilharam como se ele tivesse encontrado um pedaço delicioso de presa. No entanto, Laura franziu a testa. Diz que ele é apenas um invocador de rank C. O quê? Um invocador? E apenas rank C? Isso não pode estar certo. A informação foi atualizada recentemente, então deve ser precisa. E como você sabe, os dispositivos coreanos de medição de mana são bastante confiáveis. Poderia haver um caçador diferente com o mesmo nome? É possível. Não é como se fosse um nome único. Descobriremos quando o conhecermos pessoalmente.
Ou eu poderia simplesmente dar-lhe um bom tapa e seguir meu caminho. Thomas refletiu com um sorriso, como se a escolha fosse tão fácil quanto onde eles iriam jantar. Mas provavelmente é ele. É melhor que seja, pensou o velho. Se aquele cara me fez fazer essa viagem por nada, ele vai encontrar um sanduíche de joelho esperando por ele, um que vai ser bem difícil de engolir. Embora ele só tivesse partido na noite anterior por impulso, essa viagem para a Coreia do Sul era muito significativa para ele. O calabouço glacial. De acordo com a profecia de Norma Selner, André precisava da ajuda de Surro para conquistar aquele lugar. E enquanto Norma geralmente dava profecias vagas e confusas, dessa vez ela mencionou Sun de Surro especificamente pelo nome. Não era algo para ser levado de ânimo leve, especialmente por Thomas André, que era amigo do vidente há décadas. Coreia, hein? Ele refletiu, olhando para a paisagem que passava do lado de fora do táxi. Era a primeira vez que ele pisava no país, mas o coreano fluente fluía de sua boca desde que ele saiu do avião. Tudo isso por causa de uma única sugestão que Norma de repente fez há muito tempo. Você parece bem entediado na aposentadoria, Thomas. Que tal aprender coreano enquanto isso? Coreia? Você quer dizer a língua? Sim, a língua falada no leste asiático, no país da Coreia do Sul. Por que eu deveria aprender a língua de um país distante na minha idade? Apenas aprenda. Mais tarde, pode ser útil. Droga. Se você está dizendo isso, Norma, sinto que estarei em apuros se não pegar. Esse foi o começo inexplicável de sua jornada para aprender coreano. Mesmo antes de seu despertar, Norma Selner era uma profetisa renomada. Claro, ela havia declarado sua aposentadoria há muito tempo, alegando que seus poderes proféticos haviam desaparecido. Ainda assim, figuras importantes na política e nas finanças ocasionalmente buscavam seus conselhos sobre assuntos cruciais. Quando alguém como ela sugeria do nada aprender coreano, a pessoa se sentia compelida a estudar diligentemente, mesmo que fosse apenas para evitar uma sensação de desconforto. Mais tarde, acabei completamente absorto em dramas coreanos. Thomas até mesmo entreteve tais pensamentos sobre o significado das profecias de Norma. Mas talvez ela tenha sugerido isso genuinamente porque eu parecia muito entediado na aposentadoria, ou talvez ela tenha previsto meu futuro como um viciado em K-drama. Até recentemente, era isso que Thomas pensava sobre a Coreia do Sul. Mas agora, tendo chegado ao país em busca de um caçador chamado Sun de Surro, ele começou a se perguntar se essa poderia ser a verdadeira visão que Norma havia previsto. 1. Coreia do Sul, hein? Isso não vai dar. Estou ficando inquieto. Thomas de repente saiu do seu torpor. Sua expressão mudou. Sinto muito, Laura, mas tenho que encontrá-lo antes de irmos para o hotel. O quê? Claro. Oh? Você está bem com isso? Eu pensei que você estivesse cansado. Claro que sim. Mas é muito cavalheiro da sua parte pedir por cortesia, mesmo sabendo que você fará o que quiser de qualquer maneira. Ah! Cavalheiro! Nunca pensei que receberia tal elogio da minha secretária. Foi sarcástico. De qualquer forma, já encontrei o endereço dele. Vamos para lá agora mesmo. Asterisco, asterisco, asterisco. Jovem monarca, Bero parecia mais tenso do que nunca. Enquanto isso, Sullo simplesmente não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Isso significa que eu tenho que me mudar? Por que um gigante americano está a caminho da minha porta? Com todo o respeito, mestre, suas informações pessoais parecem ter se tornado propriedade pública, disse Cui. Uma força massiva estava se precipitando diretamente em direção a Surro, que estava apenas tentando relaxar em casa. A princípio, ele pensou que era uma fuga de Dandy ou pelo menos uma besta mágica como um minotauro avançando em sua direção. Mas era uma pessoa, e não qualquer pessoa, mas o famoso caçador de Rank S que ele tinha visto no noticiário mais cedo naquele dia. Crunch! 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 Cada vez que os pés do homem tocavam o chão,
o pavimento rachava e desmoronava sob a força imensa. Surro suspirou e saiu para encontrá-lo. A abordagem do velho era tão flagrantemente óbvia que não havia dúvidas de que ele era o alvo pretendido. Oh, o que é isso? Você veio me encontrar? Eventualmente, André chegou bem na frente de Surro. Surro simplesmente olhou para o rosto dele com curiosidade. Como um velho de cabelos brancos pode ser tão musculoso? A figura imponente parecia pelo menos 2 cabeças mais alta que Surro, com músculos salientes afirmando sua presença por todo o corpo. Ele provavelmente conseguiria derrubar um minotauro sem nem usar mana. Surro refletiu sobre isso por um momento. Ele estava se sentindo bem forte depois de alguns nivelamentos recentes, mas as palavras de Bear o fizeram considerar seriamente se ele ainda era uma mera larva de formiga. Thomas André gentilmente colocou sua secretária de meia-idade, Laura, que ele estava segurando ao seu lado. Você é Sung Surro? Ele perguntou em um coreano bem direto. Uau, esse velho branco fala coreano muito bem. Se Amut fosse humano, ele poderia ser parecido com Thomas André. O quê? Com muito medo de me dizer alguma coisa? A maioria das pessoas tem, continuou o americano. Enquanto Surro ficava ali parado, olhando em silêncio, ele riu e começou a mostrar os dentes. Uau! Naquele instante, um imenso espírito de luta irrompeu de todo o seu corpo. Surro começou a sentir a pressão. Você vai me responder, mesmo que eu tenha que arrancar isso de você. Você quer morrer? Não pensei que ele seria tão direto. Nunca conheci um velho assim. Surro, completamente estupefato, apenas olhou para ele e respondeu, bem, sim, eu sou Sung Surro. Mas, o que o traz aqui tão tarde da noite, avô? O quê? Avô. Ao ouvir as palavras de Surro, a expressão de Thomas se enrugou. Ele deve estar brincando comigo. Poderia muito bem me chamar de velho idiota. Ha ha ha. Sua pirralha. Você ouviu, Laura? Como ele ousa me chamar de vovô? Você acha que eu também sou senil? Oh! Eu não queria parecer assim. Surro ficou genuinamente surpreso. Ninguém em suas mentes jamais chamaria Thomas André, o Golias, de velho. Tudo bem. Eu pessoalmente verificarei se você de fato Sung Surro da profecia. Ele rosnou, liberando uma aura ainda mais aterrorizante que dominou completamente o espaço ao redor deles. Estrondo. Crunch. Crunch. Junto com a aura, uma força monstruosa pressionou para baixo, rachando o próprio chão em que estavam como se um terremoto tivesse acontecido. Laura, que sabiamente manteve distância porque imaginou que isso poderia acontecer, balançou a cabeça em resignação. Em meio a esse campo de força cataclísmico, Surro se firmou. De repente, Thomas André sentiu um calafrio. Como um mero caçador de rank você pode se manter firme contra meu campo de mana?